No segundo dia de uma ofensiva surpreendente, as forças ucranianas desferiram um golpe certeiro contra um alvo estratégico na região de Kursk, na Rússia. Segundo informações da agência Reuters, que cita fontes próximas ao Kremlin, o presidente Vladimir Putin estaria avaliando a possibilidade de negociar um cessar-fogo, inclusive com concessões territoriais. No entanto, os detalhes ainda são escassos e só serão revelados mais adiante. Enquanto isso, em Kursk, tropas russas avançaram sobre áreas urbanas, exibindo bandeiras como símbolo de controle. Mas as imagens divulgadas por veículos independentes confirmam que a situação no fronte mais crítico permanece extremamente difícil para Moscou. Na região, apesar dos ataques incessantes, os russos não conseguem avançar de forma significativa, mas continuam cometendo violações graves, incluindo prisões arbitrárias de soldados ucranianos. As condições dos prisioneiros, conforme registros que circulam massivamente, violam todas as convenções internacionais. Do lado russo, a insatisfação cresce entre os militares e suas famílias. Reclamações sobre falta de assistência médica adequada, ataques mal planejados e a incompetência do alto comando são frequentes. Um ponto que gerou revolta foi a proposta do governo de perdoar dívidas de novos recrutas, levantando a questão: por que eles deveriam ser tratados de forma diferente? Mas o destaque do dia foi o primeiro uso confirmado de mísseis britânicos Storm Shadow pela Ucrânia contra alvos em território russo. Fontes como The Guardian e a Bloomberg, além de canais independentes como o Ribar, relatam que 12 desses mísseis foram disparados contra a região de Kursk. Fragmentos foram encontrados em uma área próxima à cidade de Marina, e especialistas confirmaram que as imagens divulgadas realmente mostram partes dos Storm Shadow, embora não seja possível determinar a data exata dos ataques. Pouco depois, surgiram vídeos de drones ucranianos registrando o momento do impacto. Analistas do projeto Cyberboros confirmaram que o alvo era um bunker localizado em uma área estratégica. Segundo o Financial Times, o local atingido não era um simples ponto de comunicação, mas possivelmente um centro de comando subterrâneo. A proximidade com o antigo sanatório, hoje administrado pela presidência russa, reforça a suspeita de que o alvo abrigava oficiais de alto escalão, incluindo generais norte-coreanos que apoiam as forças russas na região. Os Storm Shadow são projetados justamente para destruir estruturas fortificadas, com uma ogiva de 450 kg capaz de perfurar defesas antes de explodir. Esse tipo de armamento já foi usado com sucesso contra postos de comando russos na Ucrânia, como centro de controle da frota do Mar Negro. Enquanto aguardamos confirmações oficiais, a hipótese de que o ataque tenha atingido um alvo de alto valor estratégico ganha força. Enquanto isso, a inteligência ucraniana divulgou informações sobre outro ataque com drones, desta vez contra o quartel-general da Agrupamento Militar Norte, responsável pelas operações em Kursk e na região de Kharkiv. O alvo foi um complexo esportivo em Gubkin, na região de Belgorod, onde estaria instalado o comando das forças russas. Moradores relataram explosões violentas, colunas de fumaça preta e um forte cheiro de queimado. O Ministério da Defesa ucraniano prometeu retaliação proporcional a cada crime cometido contra o povo ucraniano. Outros ataques também chamaram atenção. Na região de Bryansk, um depósito de munições foi atingido, causando incêndios que só foram controlados após 1h30. Autoridades locais chegaram a preparar ônibus para evacuar a população, mas felizmente não houve vítimas. Já em relação ao ataque a uma fábrica de mísseis em Kovrol, novos detalhes surgiram. Documentos antigos revelam que a empresa não produz apenas armamentos, mas também drones de carga capazes de transportar até 170 kg, incluindo feridos. Testes recentes comprovaram a eficácia do modelo, que decolou com uma carga de 100 kg e depois simulou o resgate de um soldado ferido. A guerra segue intensa e cada movimento pode mudar o curso do conflito. Para que mais pessoas tenham acesso a informações confiáveis, seu apoio é fundamental. Compartilhe este conteúdo, deixe seu like e, se ainda não o fez, assine o canal. Sua interação faz toda a diferença para que a verdade chegue a mais gente. Aos que já apoiam, nosso agradecimento sincero. A luta pela justiça e pela liberdade continua. Que garantem energia por algumas horas, mas se o fornecimento não for restabelecido a tempo, o risco de um colapso nuclear se torna real. A cada ataque à infraestrutura crítica, a Rússia não apenas viola leis internacionais, mas brinca com a segurança de milhões de pessoas. E o mais assustador é que essas ações não são acidentes, são uma estratégia deliberada para mergulhar a Ucrânia no caos. Enquanto isso, os drones continuam a redefinir o campo de batalha.
Com capacidade para transportar até 220 kg e voar por 600 km, essas máquinas não são apenas ferramentas logísticas, mas armas de precisão que podem atingir alvos estratégicos. A dúvida que paira é: será que estamos diante de um protótipo militar ou de um projeto com potencial ainda maior? As respostas virão com o tempo, mas uma coisa é certa: a tecnologia está mudando as regras do jogo. E falando em alvos estratégicos, os ataques recentes a comandantes russos não são coincidência. Generais como Sukharevsky e Lapin não são apenas figuras de alto escalão, são responsáveis por algumas das maiores perdas humanas do lado russo. Sua postura de desrespeito à vida dos soldados, como no caso absurdo em que soldados foram obrigados a esperar horas sob o frio para ouvir um discurso de Medvedev, revela uma cultura militar que trata vidas como peças descartáveis. Lapin, por sua vez, é conhecido por enviar tropas em ofensivas suicidas, sem qualquer chance de sucesso. Se esses ataques os tirassem de cena, seria um golpe simbólico e prático contra a máquina de guerra russa. Mas a Rússia também está se adaptando. Imagens de satélite mostram a construção de hangares blindados no aeródromo de KRYMSK, uma tentativa tardia de proteger aviões e suprimentos. Durante anos, a maioria das bases aéreas russas operou sem proteção adequada, vulneráveis a mísseis de longo alcance. Agora, quando finalmente começam a agir, o custo é alto, e o tempo perdido irrecuperável. Se essas medidas tivessem sido tomadas antes, quando os aviões russos estavam estacionados em bases dentro do alcance das armas ocidentais, o impacto poderia ter sido devastador. Agora a Rússia dispersa suas aeronaves, dificultando ataques precisos. E enquanto a guerra se intensifica, os ataques à infraestrutura ucraniana não dão trégua. Relatos indicam que os bombardeios miram não apenas usinas elétricas, mas pontos críticos que afetam a segurança das usinas nucleares. A cada corte de energia, o risco de um desastre aumenta. A Rússia sabe disso e, mesmo assim, insiste em uma tática que pode ter consequências catastróficas. Não é apenas uma guerra contra a Ucrânia, é uma ameaça à estabilidade de toda a região. Para continuar trazendo informações como essas, seu apoio é essencial. Compartilhe, comente, assine o canal e, se possível, considere contribuir financeiramente. No Patreon você tem acesso a conteúdos exclusivos e ainda ajuda a manter este trabalho independente. E se busca privacidade e liberdade na internet, o NVPN é uma solução segura, desenvolvida para proteger seus dados e contornar bloqueios. Com ele você acessa o que quiser, onde quiser, sem deixar rastros. É uma forma de apoiar este canal e garantir sua própria segurança digital. A guerra não para, e a verdade também não pode parar. Juntos podemos fazer a diferença. Garantir o fornecimento de energia elétrica, mantendo os reatores parados por até 70 dias. Mas se falharem em restabelecer a eletricidade ou o combustível, o colapso será inevitável, e o risco de uma catástrofe nuclear real. Esse é o terror que a Rússia vem praticando há anos. Ataques sistemáticos a infraestruturas críticas não para vencer no campo de batalha, mas para congelar, literalmente, a resistência ucraniana. Cortar luz, água e aquecimento no inverno não é estratégia militar, é terrorismo puro, calculado para tornar a vida dos civis insuportável, forçando uma rendição por exaustão. A tática não funcionou nas últimas temporadas de frio, mas Moscou insiste em repeti-la, como se a crueldade pudesse substituir a incompetência. Quanto às possíveis saídas para a guerra, o presidente russo, Vladimir Putin, sinalizou disposição para discutir um cessar-fogo com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caso este retorne à Casa Branca. No entanto, não há indícios de que Moscou esteja disposta a ceder territórios significativos. Fontes próximas ao Kremlin, citadas pela agência Reuters, sugerem que a Rússia poderia aceitar um congelamento do fronte, mas sem abrir mão de suas ambições. Alguns interlocutores mencionam a possibilidade de negociações sobre o controle de áreas em Donetsk, Luz, Zaporíjia e Kherson, regiões que Putin anexou ilegalmente, mas que ainda não domina por completo. Outros acreditam que as forças russas poderiam recuar de pequenos trechos em Kharkiv e Mykolaiv, como forma de aliviar a pressão internacional. O que chama atenção, porém, é a velocidade atual da ofensiva russa, a mais intensa desde os primeiros dias da invasão. Enquanto isso, Trump, que prometeu encerrar a guerra rapidamente se eleito, retorna ao cenário político em um momento em que a Rússia parece ganhar fôlego.
Analistas ouvidos pela Reuters alertam que a permissão dada pelo governo Biden para que a Ucrânia use armas ocidentais em território russo poderia complicar ainda mais a situação. Moscou já classificou a medida como uma escalada, mas, como sempre, sua retórica pública não condiz com suas ações. Afinal, a Rússia age como se as regras não se aplicassem a ela, enquanto exige que o mundo aceite suas narrativas distorcidas. Putin, quando questionado sobre a possibilidade de um congelamento do conflito, foi claro, não está satisfeito com essa ideia. Ele repete como mantra que está aberto a contatos e negociações, mas deixa claro que qualquer pausa na guerra não o impedirá de perseguir seus objetivos. Objetivos esses que, aliás, nunca foram claramente definidos. No início falava-se em desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Depois em tomar Kiev e derrubar o governo. Houve até acusações absurdas sobre laboratórios de mosquitos e outras teorias conspiratórias. Agora, as metas parecem se resumir a anexações territoriais, mas sem um plano concreto para conquistá-las. Até mesmo generais e analistas russos admitem em off que não sabem qual é o verdadeiro objetivo da guerra. Putin nunca o explicou de forma coerente, e isso não é uma opinião, é um fato documentado. Quanto às recentes reportagens da Reuters, é preciso lê-las com cautela. Fontes do Kremlin não são fontes confiáveis, são ferramentas de desinformação. Em 2022, por exemplo, Moscou espalhou rumores sobre um suposto ataque nuclear iminente, como forma de intimidar o Ocidente. O mesmo vale para as atuais declarações sobre negociações. Não refletem necessariamente a realidade, mas sim a mensagem que o Kremlin quer transmitir. Portanto, é essencial filtrar essas informações e não tomá-las como verdades absolutas. Do ponto de vista estratégico, a Rússia enfrenta problemas graves. Apesar dos avanços territoriais, o custo humano e material tem sido devastador. A guerra de desgaste está exaurindo seus recursos, especialmente os estoques soviéticos, que não são repostos na mesma velocidade em que são consumidos. A economia russa, apesar das sanções, ainda se sustenta graças a parcerias obscuras, como a troca de tecnologia militar por apoio da Coreia do Norte, ou a venda de armas para regimes como o do Irã. Mas o déficit orçamentário é crônico, e o Fundo Nacional de Riqueza, FNB, está sendo esvaziado para financiar a máquina de guerra. Em breve, Moscou pode não ter mais reservas para manter o conflito. E há o problema dos soldados. A Rússia não recruta por patriotismo, mas por dinheiro. As compensações financeiras para os combatentes vêm aumentando constantemente, à medida que o número de voluntários diminui. Recentemente, o governo até reduziu benefícios para feridos, um sinal claro de que os cofres estão vazios. Sem recursos para pagar os soldados, a motivação no fronte despenca. Afinal, não há ideologia por trás dessa guerra, apenas interesses obscuros e uma liderança que trata seus próprios cidadãos como peças descartáveis. A Ucrânia também sofre, mas resiste. A Rússia, por sua vez, está cavando sua própria sepultura, uma economia em frangalhos, um exército esgotado e uma população cada vez mais desiludida. A guerra não terminará com o congelamento do fronte, mas com o colapso de um dos lados, e todos os sinais apontam para Moscou. O Ocidente precisa entender que ceder às chantagens de Putin só prolongará o sofrimento. A única saída é apoiar a Ucrânia até que a Rússia seja forçada a recuar, não por negociação, mas por exaustão. A história já mostrou que regimes autoritários só recuam quando não têm mais opções, e Putin está cada vez mais perto desse limite. Evitava qualquer decisão que pudesse ser usada como munição política contra ele. Mas agora, com a pressão da realidade batendo à porta, até mesmo Biden entendeu que hesitar é um luxo que a Ucrânia, e o próprio Ocidente, não podem mais se dar. Cada dia de atraso nas entregas de armas é um dia a mais de vantagem para Putin, que não hesita em explorar cada fraqueza, cada divisão, cada dúvida. E se há algo que a história nos ensina é que regimes como o de Moscou só respeitam a força. Não a diplomacia vazia, não as promessas condicionais, mas a capacidade concreta de infligir dor e impor limites. A decisão de enviar minas antipessoais, embora tardia, é um reconhecimento dessa verdade. Não se trata de um gesto humanitário, é um ato de sobrevivência. Enquanto o Kremlin despeja drones, mísseis e soldados em território ucraniano, discutir riscos para civis, em abstrato, é ignorar que a maior ameaça à população ucraniana hoje é justamente a recusa do Ocidente em fornecer as ferramentas necessárias para que Kiev se defenda. As minas não são o problema é a invasão. E se a Rússia insiste em violar todas as normas internacionais, por que a Ucrânia deveria ser obrigada a lutar com uma mão amarrada nas costas?
O argumento de que essas armas são demasiado perigosas cai por terra quando confrontado com a realidade do fronte. Como disse o general Zaluzhnyi, sem minas, as posições ucranianas são vulneráveis. Sem posições seguras, a infantaria é massacrada. É uma equação simples. Negar à Ucrânia os meios para resistir é garantir que a Rússia avance. E cada metro conquistado por Moscou não é apenas uma derrota militar, é um incentivo para que Putin aumente suas apostas, acreditando que o Ocidente, no fim das contas, sempre recuará. Quanto a Trump, sua postura errática é um risco calculado pelo Kremlin. Putin sabe que o ex-presidente é imprevisível, mas também sabe que ele é suscetível a narrativas simplistas, como a ideia de que a guerra é um desperdício, ou que a Ucrânia deveria ceder territórios para acabar com o conflito. O que o ditador russo não entende ou finge não entender é que qualquer congelamento do fronte hoje seria uma vitória para ele. Não porque traria paz, mas porque consolidaria suas conquistas, daria tempo para rearmar suas tropas e prepararia o terreno para uma nova ofensiva no futuro. A Ucrânia não pode se dar ao luxo de uma trégua que seja, na prática, uma rendição disfarçada. Enquanto isso, a economia russa se debate em contradições insolúveis. A inflação acelera, os juros disparam, e o Banco Central, apesar de todos os seus esforços, não consegue conter a espiral. Os industriais russos já alertam: se as taxas não caírem nos próximos meses, a falência em massa será inevitável. Mas Putin não pode baixar os juros, porque isso alimentaria ainda mais a inflação. E não pode mantê-los altos, porque estrangularia a economia real. É um beco sem saída, e cada dia que passa aproxima o regime de um colapso interno. A questão não é se a Rússia quebrará, mas quando. E é exatamente por isso que o Ocidente não pode vacilar agora. A única estratégia que faz sentido é pressionar Moscou até o limite. Não com palavras, mas com ações. Acelerar o envio de armas, remover as restrições absurdas que ainda impedem a Ucrânia de atingir alvos militares em solo russo, e deixar claro que qualquer tentativa de escalada será respondida com uma resposta ainda mais dura. Putin só entende uma linguagem, a da força. E se o Ocidente quer evitar uma guerra prolongada, ou pior, uma derrota humilhante, precisa parar de agir como se ainda houvesse espaço para negociação. A Ucrânia está lutando não apenas por seu território, mas por um princípio, o de que nenhum país pode invadir outro impunemente. Se o Ocidente falhar em apoiá-la agora, não será apenas Kiev que cairá, será a própria ordem internacional que desmoronará. E quando isso acontecer, não haverá mais desculpas. Apenas as consequências de uma escolha, entre agir enquanto ainda há tempo, ou esperar até que seja tarde demais. E a narrativa de que qualquer apoio à Ucrânia só escalaria o conflito é uma falácia perigosa, repetida por aqueles que preferem fechar os olhos à realidade. A ideia de que enviar armas ou recursos poderia desencadear uma guerra nuclear não passa de um espantalho retórico, uma desculpa conveniente para justificar a inação enquanto vidas são ceifadas e a soberania de uma nação é pisoteada. E o mais irônico? Essa mesma desculpa já foi usada antes, em outros momentos da história, sempre com o mesmo resultado: a impunidade dos agressores e o sofrimento dos inocentes. Mas não se enganem, essa não é uma questão de esquerda ou direita, de Biden ou Trump. É uma questão de princípio. Quando um país é invadido, quando suas cidades são bombardeadas e seus cidadãos são massacrados, não há espaço para relativismos. Apoiar a Ucrânia não é uma escolha política, é um imperativo moral. E aqueles que tentam transformar essa causa em moeda de troca eleitoral não apenas traem os ucranianos, mas também traem os valores que dizem defender. A verdade é que o Ocidente demorou demais para agir com a firmeza necessária. Cada dia de hesitação custou vidas, territórios e oportunidades. Mas agora, mesmo que tardiamente, é hora de corrigir o curso, antes que seja tarde demais para corrigir qualquer coisa. E não se iludam, a guerra não se ganha apenas com bravura nos campos de batalha. Ela se ganha com estratégia, com inteligência e, acima de tudo, com respeito às regras que a humanidade estabeleceu para evitar a barbárie. Minas antipessoal, por exemplo, são uma ferramenta brutal, mas eficaz na defesa. Elas não distinguem entre soldados e civis, e por isso são proibidas por tratados internacionais. Ainda assim, sua utilização é uma realidade em conflitos assimétricos, onde a sobrevivência de uma nação está em jogo. Mas há linhas que não podem ser cruzadas, como o assassinato de prisioneiros, a tortura ou o uso de civis como escudos humanos. Essas não são apenas violações de convenções, são crimes contra a própria ideia de humanidade. E quando um lado sistematicamente desrespeita essas regras, como a Rússia faz, ele não está apenas cometendo atrocidades, está declarando guerra à civilização. As provas estão por toda parte.
Vídeos de soldados russos executando prisioneiros ucranianos desarmados, corpos abandonados em valas comuns, relatos de tortura e humilhação. Em Kursk e em Pokrovsk, em cada pedaço de terra onde a guerra toca, a brutalidade se repete. E o mais assustador? Esses crimes não são exceções, são a norma. Enquanto o mundo debate sanções e discursos, homens em uniformes russos continuam a violar as leis mais básicas da guerra, como se estivessem acima de qualquer julgamento. Mas eles não estão. Cada bala disparada contra um prisioneiro, cada ordem para não fazer cativos, cada vídeo postado como troféu é uma evidência que será usada contra eles, não apenas nos tribunais, mas na história. Do outro lado, a resistência ucraniana mostra que é possível lutar com honra mesmo em meio ao caos. Em Kursk, os paraquedistas da 95ª Brigada não apenas repeliram ataques russos, mas capturaram dezenas de soldados inimigos, provando que mesmo em guerra, há espaço para a humanidade. Os relatos dos prisioneiros russos, por mais que sejam filtrados pela propaganda, revelam uma verdade incômoda. Muitos deles foram enviados para a morte sem treinamento, sem equipamento, sem apoio. São jovens enganados por promessas vazias, jogados em uma máquina de guerra que os trata como descartáveis. Nós éramos lixo, diz um deles. Prometeram apoio, dinheiro, respeito. Mas no fim, só havia fome, medo e uma ordem: avançar ou morrer. Essas palavras não são apenas desabafos, são um alerta. Elas expõem a hipocrisia de um regime que fala em desnazificação, enquanto envia seus próprios cidadãos para a carnificina. E mostram que, por trás dos discursos grandiosos, há apenas uma máquina de guerra movida a mentiras e desespero. Mas a Ucrânia não está lutando contra soldados, está lutando contra um sistema. Um sistema que não hesita em sacrificar seus próprios homens, que usa civis como alvos e que vê a guerra não como um último recurso, mas como um instrumento de poder. E é por isso que o apoio do Ocidente não pode vacilar. Cada tanque enviado, cada sistema de defesa aérea entregue, cada dólar investido não é apenas uma ajuda militar, é um voto de confiança na sobrevivência da ordem internacional. Porque se a Ucrânia cair, não será apenas Kiev que perderá sua liberdade. Será o mundo inteiro que aprenderá uma lição perigosa, a de que a força bruta sempre vence, e que as regras existem apenas para os fracos. E essa é uma lição que nenhum de nós pode se dar ao luxo de aprender. Mas a verdade é que cada metro conquistado ou defendido em Kurashov não é apenas uma linha no mapa, é um golpe na narrativa russa de invencibilidade. Quando Moscou mente sobre avanços que não existem, quando exibe bandeiras em bairros periféricos como se fossem o centro da cidade, não está apenas enganando o mundo, está revelando sua própria fragilidade. Porque uma potência que precisa fabricar vitórias é uma potência que já perdeu a guerra da credibilidade. E os números não mentem. Enquanto a Rússia joga suas últimas reservas em uma ofensiva desesperada, as perdas se acumulam como um peso insustentável. 83 unidades de blindados destruídos em 2 semanas, um ritmo que nem mesmo a indústria de guerra russa, já sobrecarregada, consegue repor. 68 tanques perdidos, máquinas que levam anos para serem produzidas e minutos para serem reduzidas a sucata. Enquanto isso, a Ucrânia, com seus veículos ocidentais, sofre baixas menores e repõe seus estoques com uma eficiência que Moscou só pode invejar. Cada Bradley perdido é substituído, cada Leopard danificado é reparado. Para a Rússia, cada T-90 destruído é uma ferida aberta, e elas estão se multiplicando. Mas não são apenas as máquinas que sangram. São os homens. Os vídeos que chegam de Pokrovsk e Torets não mostram apenas crateras e escombros, mostram corpos. Corpos de soldados russos enviados para a morte em ataques mal planejados, em assaltos que se transformam em carnificina. Quando o Ministério da Defesa de Putin para de falar em operações especiais e começa a falar em estabilização, o que realmente está dizendo é: não temos mais forças para avançar. Quando os comandantes são presos por relatarem a verdade, quando generais são demitidos por não entregarem vitórias imaginárias, o que fica claro é que o sistema está à beira do colapso. E um exército que precisa prender seus próprios oficiais para manter a ilusão de controle já perdeu a guerra antes mesmo de admiti-lo. Enquanto isso, a Ucrânia não apenas resiste, ela contra-ataca. Em Tarex, as forças ucranianas avançam centenas de metros, retomando posições que a Rússia considerava suas. Em Nova Selivka, os drones ucranianos filmam colunas russas sendo dizimadas, soldados em fuga, veículos abandonados. Cada contra-ataque não é apenas uma vitória tática, é uma demonstração de que a iniciativa está mudando de mãos. Moscou joga tudo o que tem em Kurashov, mas enquanto desperdiça suas últimas reservas ali, a Ucrânia abre novas frentes.
E quando a Rússia perceber que não pode vencer em todos os lugares ao mesmo tempo, será tarde demais. O que está em jogo não é apenas o destino de uma cidade ou de uma região. É a própria ideia de que o direito internacional ainda significa alguma coisa. Se a Ucrânia for deixada sozinha agora, se o Ocidente hesitar, o recado será claro: as regras existem apenas para quem não tem força para ignorá-las. E esse é um precedente que nenhum país livre pode aceitar. Porque amanhã, quando a próxima potência agressora decidir que as fronteiras são negociáveis, não será apenas um país que cairá, será a própria noção de segurança coletiva. E então, quando olharmos para trás, não nos perguntaremos se valeu a pena apoiar a Ucrânia. Perguntaremos por que não fizemos mais antes que fosse tarde demais. As manobras do inimigo deixam claro: não se trata de uma ofensiva qualquer, mas de uma tentativa desesperada de contornar as defesas do norte e estrangular as rotas de suprimentos. Cada movimento revela uma urgência calculada e uma fragilidade oculta. Quando o Kremlin recorre a unidades de elite do GRU para ações de assalto, quando lança veículos blindados sem apoio adequado, quando improvisa ataques com carros civis adaptados às pressas, o que vemos não é força, mas desespero. A Rússia joga suas últimas fichas em uma aposta perdida. Acredita que o cansaço do Ocidente será maior que sua própria exaustão. E, no entanto, mesmo nessas condições, a resistência ucraniana não apenas repele os ataques. Ela expõe a mentira por trás do mito da invencibilidade russa. Cada BTR destruído, cada soldado capturado, cada vídeo de um tanque abandonado no campo de batalha é uma prova irrefutável. O Império não tem mais reservas. As imagens que circulam de veículos civis usados como blindados improvisados, de recrutas mal treinados enviados para morrer em ataques suicidas, não são sinais de poder, mas de colapso iminente. E o mais assustador: mesmo assim, Moscou insiste em sacrificar vidas em uma guerra que já perdeu o sentido. Para quê? Para adiar a derrota por mais alguns meses. Para alimentar a ilusão de que ainda há uma vitória possível. Enquanto isso, do outro lado da linha de frente, os verdadeiros heróis desta guerra, aqueles que lutam desde o primeiro dia, que viram seus camaradas caírem, que carregam no corpo e na alma as marcas de anos de combate, são tratados como peças descartáveis. Homens que sobreviveram a batalhas brutais, que voltaram para casa com ferimentos invisíveis e visíveis, que agora enfrentam um sistema que os abandona. Soldados com mais de 50 anos com hérnias com sequelas de concussões, que são mantidos em hospitais superlotados ou forçados a voltar para a linha de frente, mesmo quando seus corpos já não aguentam. E o que recebem em troca? Promessas vazias, leis que beneficiam apenas os novos recrutas, enquanto os veteranos são deixados à própria sorte. Onde está a justiça para aqueles que deram tudo? Onde está o reconhecimento para as famílias que perderam seus pais, filhos e irmãos? Enquanto as cidades se enfeitam para festividades, enquanto milhões são gastos em decorações e eventos, os feridos da guerra apodrecem em corredores de hospitais sem condições básicas. Enquanto o governo anuncia benefícios para atrair novos contratados, isenção de dívidas, créditos facilitados, os que já lutam há anos são esquecidos. É essa a gratidão que merecem? É assim que se trata quem salvou o país? A hipocrisia é escandalosa. Prometem recompensas para quem ainda não foi à guerra, mas ignoram os que já derramaram sangue. Criam leis que protegem os novos recrutas, mas deixam os veteranos afundados em dívidas, sem moradia, sem assistência médica digna. E o pior, enquanto alguns são seduzidos por dinheiro fácil, os verdadeiros patriotas, aqueles que se alistaram por convicção, que compraram seus próprios equipamentos, que lutaram sem esperar nada em troca, são tratados como cidadãos de segunda classe. Vocês já cumpriram seu dever, dizem. Como se o dever de um soldado terminasse quando ele deixa de ser útil ao sistema. A mensagem é clara: para o Kremlin, as vidas dos soldados são moedas de troca. Uns valem mais que outros. Uns merecem compaixão, outros, esquecimento. E enquanto essa lógica perversa continuar, a Rússia não apenas perderá a guerra, perderá também a confiança daqueles que um dia acreditaram nela. Porque uma nação que abandona seus heróis não merece vencer. E uma guerra travada com mentiras e injustiças está condenada ao fracasso desde o primeiro dia. Quando o Estado os joga na linha de frente sem sequer garantir condições mínimas de sobrevivência, falta de equipamento adequado, salários atrasados, moradia precária e, pior, nenhuma compensação digna por arriscar a vida. Apenas a promessa vazia de que, enquanto respiram, devem continuar exterminando essa imundícia ucraniana. Para os militares de carreira, pelo menos, houve alguma consideração. Oficiais, sargentos contratados, todos aqueles que lutam com o coração e a alma pela pátria.
Mas nem isso é suficiente. Basta olhar para as condições nos pontos de permanência temporária, PPD, onde as tarefas são incontáveis e os recursos, escassos. Os salários? Irrisórios. As condições? Deploráveis. Como relata o Roosevelt, a motivação para assinar um contrato em defesa da pátria se torna uma piada de mau gosto. O cidadão que busca apenas vantagens materiais logo percebe o jogo, os pagamentos aumentam mês a mês, as promessas se multiplicam, mas a realidade não muda. Por que assinar agora se daqui a 6 meses, as condições serão ainda melhores? E daqui a 1 ano, então, nem se fala. Assim, quem só pensa no dinheiro fica parado, esperando a oferta perfeita, enquanto a guerra segue implacável. Como bem observa o canal Yuzhny-Front, o Estado russo não se importa com o indivíduo desde o momento em que ele assina o contrato. A partir daí, vira apenas um número, uma engrenagem descartável no moedor de carne de Putin. Quem já está em Bakhmut, Avdiivka ou qualquer outro inferno não tem mais direitos, apenas uma obrigação: morrer em nome de um delírio imperial. E aqui está a ironia cruel: se você estiver no fronte, ninguém lhe deve nada. Não importa se seus valores foram distorcidos, se chamam os ucranianos de nazistas ou ocupantes. Você não é obrigado a desertar, muito menos a se render, mas saiba que se não o fizer, a única saída será a morte. Talvez por um drone, talvez por um míssil, talvez por pura exaustão. Nós continuaremos atacando, de um jeito ou de outro. A diferença é que ao se render, você ainda tem uma chance de sobreviver. Uma chance mínima, é verdade, mas melhor do que nenhuma. Enquanto isso, o Ocidente segue despejando recursos na Ucrânia. Desta vez, um pacote de 275 milhões de dólares que inclui munição de artilharia de 152 e 155 milímetros, foguetes para sistemas HIMARS, minas antitanque e drones kamikaze. Mais um pacote de apoio que, como sempre, chega tarde e em doses homeopáticas. A Alemanha, por sua vez, anunciou um novo lote de ajuda militar, com veículos blindados, equipamentos de desminagem e munição. Mas o mais revelador é o que não está sendo dito: Berlim já se prepara para uma possível guerra com a Rússia. Segundo o Frankfurter Allgemeine Zeitung, o governo alemão está realizando reuniões secretas com grandes empresas para discutir a proteção de infraestruturas críticas em caso de conflito. As instruções incluem treinar motoristas de caminhões, garantir fontes alternativas de energia e elaborar planos de contingência. Uma medida sensata, sem dúvida, mas que também expõe uma verdade incômoda: se a Alemanha está se preparando para a guerra, é porque acredita que ela é inevitável. Enquanto isso, na Ucrânia, os problemas persistem. O jornalista Yuri Butuzov denuncia a qualidade vergonhosa das minas produzidas pela Ukroboronprom, fabricadas com dinheiro público e entregues ao fronte em condições inaceitáveis. Não basta recolhê-las, é preciso investigar quem autorizou a produção, quem supervisionou a qualidade e por que esses artefatos defeituosos chegaram às mãos dos soldados. Zelensky já admitiu que desde 2014, apenas 2 tipos de munição de artilharia foram produzidos em massa. Uma situação crítica que exige respostas urgentes. Mas nem tudo são más notícias. Um vídeo recente da 63ª Brigada Ucraniana mostrou, pela primeira vez, o funcionamento real de um sistema de guerra eletrônica, EW, contra drones russos. Enquanto antes víamos apenas a tela do operador perdendo o sinal, agora é possível ver o drone inimigo caindo em chamas após ser neutralizado. Um lembrete de que, apesar de todas as dificuldades, a Ucrânia ainda tem capacidade de inovar e surpreender. E por falar em surpresas desagradáveis, volta à tona o caso de Petróleo Zavadsky, ex-prefeito de Lyubersk, acusado de receber propinas milionárias. Segundo investigações, ele embolsou mais de 37 milhões de rublos da empresa Detgroup ao longo de 5 anos. O detalhe curioso? Em 2022, Zavadsky se alistou como voluntário para defender a pátria e serviu no batalhão Okatit, no setor de drones. Foi ferido, condecorado e até recebeu uma medalha. Mas algo não cheira bem. Afinal, o que um ex-prefeito corrupto fazia em um batalhão de elite? Será que o fronte serviu apenas como cortina de fumaça para limpar sua reputação? Ou será que, mais uma vez, a guerra se tornou um refúgio para quem busca escapar da justiça? A verdade é que enquanto homens morrem por uma causa que muitos já não acreditam, outros usam a guerra como moeda de troca. E o pior é que no fim, todos perdem. A Rússia perde soldados, credibilidade e futuro. A Ucrânia perde vidas, recursos e tempo. E o mundo perde a chance de ver o fim desse pesadelo. Mas uma coisa é certa: nenhuma nação que trata seus combatentes como descartáveis merece vencer.
E nenhuma guerra construída sobre mentiras e corrupção pode terminar em outra coisa senão em derrota. E o que resta quando a máquina de propaganda se alimenta da própria podridão? Quando os generais, sentados em seus gabinetes blindados, repetem nomes como mantras para esconder o vazio de suas estratégias. Não é uma pessoa, é um símbolo. Um símbolo da burocracia que devora seus próprios filhos, transformando corpos em estatísticas e sofrimento em linha de produção. Cada vez que seu nome é impresso nos relatórios, é mais uma prova de que o sistema não se importa com a verdade, mas com a aparência de ordem. E ordem, nesse caso, é apenas outra palavra para covardia. Porque quem corrige o que, afinal? Os erros de uma guerra que nunca deveria ter começado? As mentiras que já foram desmascaradas pelo sangue nas trincheiras? Ou apenas as próprias falhas de um regime que insiste em reescrever a história enquanto enterra seus mortos em valas comuns? Não há correção possível quando o crime é o próprio método. Não há revisão que apague o cheiro de carne queimada ou silêncio dos que foram deixados para trás. E é assim que a Rússia se enterra, não com bombas, mas com papelada. Não com derrotas no campo de batalha, mas com a lenta asfixia da repetição. Enquanto o mundo assiste, o Kremlin transforma a vergonha em rotina, a incompetência em procedimento, e a morte em mais um carimbo no fim do expediente. Mas carimbos não ganham guerras, nem salvam impérios. E quando a tinta secar, restará apenas o eco de uma pergunta: quantas vezes um povo pode ser traído antes de perceber que não há mais nada a corrigir, apenas a queimar?